O debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito. Está no ar Reflexões, com André Ramos Tavares e Gisele Reis. Eles recebem hoje o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Luciano de Souza. O programa Reflexões de hoje está sendo realizado aqui no Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. O nosso tema hoje é sobre as leis brasileiras, as leis penais. Nós temos um Código Penal, que é de 1940, e temos outras legislações penais que tratam exatamente da questão da criminalidade. E nós vamos conversar hoje se essa legislação, ela efetivamente representa um avanço ou um retrocesso no combate à criminalidade no Brasil. Será que realmente a sociedade brasileira demanda um recrudescimento das leis penais? E será que esse recrudescimento é válido para alcançar os objetivos que se pretende? Esse é o tema do nosso Reflexões. Veja quem é o nosso convidado de hoje. Luciano de Souza, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Quero agradecer a presença por ter aceito o convite da TV Justiça para participar do programa Reflexões. Eu que agradeço, Gisele, a você e ao André por essa oportunidade de estar aqui debatendo. Bom, e para começar o nosso debate, eu acho que seria interessante que o professor Luciano situasse, fizesse um panorama sobre essa legislação penal, né? Bom, Gisele, atualmente nós temos o seguinte quadro. Nós temos um Código Penal cuja parte especial é de 1940, então os crimes estão no Código Penal na parte especial e essa parte é da década de 1940. E nós temos uma legislação extravagante. Hoje, o direito penal está muito mais na legislação extravagante do que no Código Penal. Nós temos muito mais tipos penais fora do Código Penal do que dentro do Código Penal. E no Código Penal, o que vem acontecendo de 1940 para cá? Mesmo no Código Penal, tem havido muitas modificações dos tipos lá constantes. Então, isso compromete, inclusive, a coerência do próprio Código Penal. Se você for a uma livraria, tiver curiosidade de pegar o Código Penal e olhar o número de páginas do Código Penal propriamente dito e da legislação extravagante, você vai ver que tem muito mais na legislação extravagante. Isso compromete a interpretação da legislação penal, não há uma maior sistematização, o quadro é caótico, o quadro é incoerente. Então, nós temos hoje uma situação em que, por exemplo, extorsão mediante sequestro, com resultado lesão corporal grave, é um crime que é apenado mais gravemente do que homicídio praticado mediante tortura. Então, veja você que, para o legislador brasileiro, parece que este crime patrimonial, extorsão mediante sequestro, com resultado lesão corporal grave, é pior, é uma prática delitiva mais gravosa do que o homicídio praticado mediante tortura. Então, isso é uma singela sinalização das incoerências da nossa legislação penal. E nós temos hoje também um fascínio pelo erigimento de diversas condutas à condição de crime hediondo. Então, o que acontece? A Constituição previu esta hipótese de crime hediondo, não disse o que era. Nossa legislação regulamentou essa previsão constitucional pela Lei 8.072 de 1990, não disse o que seria crime hediondo. Nós intuímos que crime hediondo seja algo mais grave do que os demais tipos delitivos. O legislador não diz, não estabelece um critério de mensuração por pena e estabelece um tratamento muito mais gravoso para aquelas hipóteses previstas como crime hediondo. Então, é insuscetível de anistia, graça, indulto, fiança, liberdade provisória, há um recrudescimento no cumprimento de penas. E o que vem acontecendo? Essa legislação de crimes hediondos de 1990, ela surge dentro de um contexto de um clamor social lá do final dos anos 80, principalmente por conta de diversos casos de extorsão mediante sequestro que ficaram famosos na mídia. E
que acontece desde então é que vem-se pouco a pouco aumentando as hipóteses de crimes hediondos, a ponto de que hoje, por exemplo, nós temos, para mim, o maior símbolo de iniquidade, banalização do crime hediondo, é a falsificação de cosméticos. Então, no artigo 273, parágrafo 1º-A do Código Penal. Então, falsificação de cosméticos é crime hediondo. Até uma brincadeira que diz que, então, no Brasil, o batom vale mais do que a boca, né? Porque o crime de lesão corporal é punido menos severamente do que a falsificação de cosméticos. E esse rigor maior que tem ocorrido, e de fato a gente poderia dizer que tem ocorrido na legislação, nas últimas reformas penais, um maior rigor no tratamento de certas condutas e da penalização, não é, para a prática dessas condutas. Esse maior rigor, os estudiosos, na maior parte deles, têm entendido que isto é válido efetivamente? Há dados no sentido de que funciona, não é, essa categorização de uma grande quantidade de condutas como crimes hediondos para fins de supostamente prevenir, não é? Imagino que não seja só para fins punitivos, que o legislador tenha ampliado tanto essa legislação mais punitiva e mais rigorosa. Então, tem efetivamente gerado, ou pode gerar, há uma expectativa da doutrina de que isso pode realmente gerar uma redução da quantidade de crimes, ou até mesmo evitar, por exemplo, a corrupção, né? A ideia de que a corrupção vem aí combatida como um crime hediondo também, seria, na sua opinião, algo razoável de se esperar? Isso é um excelente ponto de discussão, André. O que acontece é o seguinte, toda a doutrina penal demonstra e estuda e vem estudando que, na verdade, isso significa apenas uma mera utilização simbólica do direito penal. O que acontece? E isso é uma característica daquilo que a sociologia chama de sociedade do risco. O que é a sociedade do risco? Essa expressão sociedade do risco, ela foi cunhada nos anos 80 por um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck, recém-falecido, e Ulrich Beck disse o seguinte, que a nossa sociedade ela tem características diferentes da de outrora. Então nós vivenciamos hoje uma pós-industrialização caracterizada pelo avanço tecnológico, pelo avanço dos meios de comunicações em sociedades democráticas. E o que tudo isso leva? Leva que, na verdade, a cidadania reclame por soluções diante dos problemas dessa sociedade pós-moderna. E esse reclamo por soluções perpassa por questões de segurança. Então, há uma sensação social de insegurança, porque a mídia, a imprensa divulga casos criminais que causam fascínio social. Isso ganha um clamor muito maior daquilo que realmente eles teriam, que deveriam ter, e essa sociedade demanda por soluções. Os governantes desses sistemas democráticos, acuados por esta cobrança, precisam de uma resposta. Os governantes desejam ser reeleitos, outros políticos desejam ser eleitos, enfim, se demanda por soluções. Qual é a solução que vem, então, em primeiro lugar? Uma solução fácil, uma solução rápida e que parece que mostra que se está fazendo alguma coisa. A edição de leis penais. É isso que tem sido feito nos últimos 30 anos, na verdade. Então, diante de novos clamores, a solução é, em primeiro lugar, e às vezes único lugar, penal. Isto, na verdade, é uma mentira penal, não é? Vários estudos demonstram isso, porque, na verdade, não se está a solucionar nada. Doutor Luciano, até mesmo o nosso sistema penitenciário, ele não está preparado para isso, né? Além de não ser a solução dos problemas, do que diz respeito ao combate à criminalidade, o sistema penitenciário não suporta esse excesso, né, de condenações que nós vemos aí proliferando no judiciário. Gisele, se me permite, é também mais uma comprovação de que se trata realmente, como dizia aqui o Luciano, de um efeito simbólico, porque se ele fosse uma real preocupação com o nível de criminalidade da sociedade, né, nós teríamos a preocupação em todas as pontas, vamos dizer assim, do fenômeno, né, não só na tipificação legislativa, né, porque a lei só por si não é suficiente para gerar uma solução real, né, precisa, claro, que os operadores também atuem, e é preciso de instituições, e precisa de todo um sistema. E na outra ponta, né, final, a questão carcerária, que no país a gente sabe
vive também uma situação lamentável de precariedade em todos os sentidos, inclusive de postos, né, de quantidade que se pode abrigar ali, e até recentemente por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal, que passou a permitir a execução provisória da pena a partir já das decisões de segunda instância, o que, portanto, geraria, teoricamente, um efeito, né, de maior demanda do sistema penitenciário, maior demanda ainda do que aquele que nós já temos. Então, isso tudo comprova muito que aquilo, acho que o professor Luciano vem comentando, que é exatamente a ideia de que essa resposta dos governantes e dos legisladores ela é muito mais simbólica do que e demonstra pouco uma real preocupação em combater as dificuldades que a gente sabe são dificuldades também sociais, dificuldades de um país periférico com todas as suas desvantagens históricas, não é? E o doutor Luciano também tocou num ponto interessante ao falar sobre essa questão da sociedade de risco, porque assim como a sociedade evolui, as práticas criminosas elas também acabam evoluindo, tendo à disposição meios para determinadas práticas de ilícito. Então, assim, eu queria saber a opinião do senhor no que diz respeito até à sua prática acadêmica, porque a atualização legislativa ela é importante, até porque há alguns anos atrás nós não tínhamos os crimes praticados pela internet, por exemplo, e hoje a internet é um meio de execução de um crime. Então, como é que a gente faz essa ponderação aí em relação a esse rigor da legislação, mas também tentar adequar essa transformação, né, no que diz respeito às novas práticas criminosas? Porque nós podemos dizer que existe até hoje se fala numa macrocriminalidade, coisas que antigamente a gente não ouvia falar. Então, como fazer esse balanço, né, da necessidade de uma legislação nova, sem que isso seja, na verdade, apenas um atendimento a um clamor social ineficaz? Veja, vocês dois tocaram em dois pontos fundamentais que parece que não, mas estão interligados. Primeiro, a questão prisional e a segunda, a questão da atualização das práticas criminosas. Qual é o nosso quadro prisional hoje? Nós temos por volta de 650 mil presos no Brasil, dentre presos definitivos e provisórios. 70% destas pessoas se encontram no cárcere por acusações de crimes patrimoniais e tráfico de drogas. 70%. Não obstante, a gente tem nos últimos 30 anos, o que nós estávamos dizendo, um expansionismo penal sem precedentes, com essa busca de atualização de novas práticas. Então, nós temos uma lei de lavagem de dinheiro, nós temos lei de crimes de trânsito, de meio ambiente, de crimes contra a ordem econômica, tributária, financeira, previdenciária, etc, etc, etc. Agora, uma lei de terrorismo, que é do dia 16 de março de 2016, etc, etc, etc. Mas quem está preso, as pessoas presas, são as mesmas, porque existe uma questão que é a chamada seletividade penal. Significa o seguinte, que as instâncias de controle, é impossível às instâncias de controle liquidar, acabar com a criminalidade. Isto não é possível. E essas instâncias de controle, então, têm que se voltar para determinadas práticas. As práticas eleitas, no geral, são crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Então, a massa penitenciária se encontra nesse universo. E em um sistema penitenciário absolutamente falido. Daí que um professor argentino chamado Eugênio Raul Zaffaroni diz o seguinte, que hoje o direito penal ele não tem prevenido a criminalidade, ele tem promovido a criminalidade, porque nós temos condenado essas pessoas a se manter na prática ilícita. Então, veja que, por um lado, nós temos isso, que a despeito de uma atualização legislativa, nós temos as velhas práticas sendo reprimidas. Então, o que está acontecendo? Porque a sociedade não muda seus característicos? Muda. Mas acontece que não adianta nada nós atualizarmos a legislação penal, nós procurarmos um caminho de recrudescimento penal, sem nós nos voltarmos para a atuação das instâncias de controle. E o que eu estou dizendo? Polícia, Ministério Público, Judiciário. O que nós precisamos é de um incremento e atualização e valorização destas instâncias. Isso é muito mais importante do que propriamente a atualização da lei penal. Porque o que tem sido feito nas últimas décadas, por todos os governos de todas as colorações, é o simples recrudescimento penal e não há essa valorização. Veja que os instrumentos antigos, as
práticas antigas, por exemplo, um estelionato, está lá no Código Penal, essa figura prevista no artigo 171, desde 1940, e ele pode ser praticado por meio da internet. Mas não que nós precisemos de um estelionato praticado por meio da internet. Já está lá o delito previsto. O que nós precisamos é de instâncias de controle mais eficientes para a prevenção e repressão desses delitos. Isso passa por tudo. Isso passa pela corrupção, que é um ponto que o André tocou, muito importante. E porque tema atual, né? Tema atualíssimo, que está nos jornais todos os dias. E existe no Congresso Nacional, em trâmite, projetos que pretendem alçar o crime de corrupção à condição de crime hediondo. Isso vai resolver alguma coisa? É claro que não. Não é isso que vai inibir a corrupção. Bom, nós vamos ter que parar um minutinho a nossa discussão e a gente volta já já no próximo bloco. Nós estamos aqui no Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos falando sobre as leis penais brasileiras e a gente volta em instantes. Os desafios do direito penal no Brasil são o tema do Reflexões de hoje. Começamos o segundo bloco de debate. Agora vamos então retomar o assunto da legislação penal e dos impactos da legislação penal na realidade e nas expectativas da nossa sociedade, né? Eu queria, professor Luciano, retomar a nossa discussão a partir, por exemplo, da ideia muito corrente no Congresso Nacional de redução da maioridade penal. Nós temos dezenas de propostas de emenda à Constituição, algumas inclusive propondo que a redução se dê aos 14 anos de idade, né? Será que é realmente essa mais uma das alternativas simbólicas que o Congresso prepara para a sociedade? Ou ela é uma necessidade justamente porque lida agora com a questão de maioridade e minoridade para fins de ingresso num sistema prisional? Na verdade, o que acontece é que o Congresso Nacional está tentando atender a um clamor social. É inegável que a sociedade deseja a redução da maioridade penal. Acontece que nós temos que aí colocar algumas pontuações. Em primeiro lugar, democracia não é, nunca foi e jamais será a ditadura da maioria. Existem pilares fundamentais numa democracia que têm de ser respeitados, não é? E a cidadania, na verdade, se equivoca neste clamor pela redução da maioridade penal. Na verdade, a redução da maioridade penal, ela vai ter o efeito contrário daquilo que é esperado. Então, a sociedade age por um sentimento de vingança, diante de supostos casos de impunidade, casos escabrosos que são relatados pela imprensa. Então, é natural que a sociedade deseje isso, a redução da maioridade penal. Mas o que os especialistas precisam esclarecer, a discussão precisa ser realmente feita de uma maneira séria e técnica, é se demonstrando que isso não resolve o problema da criminalidade. Em diversos estados americanos, onde a maioridade penal foi abaixada, está se voltando atrás, se aumentando a maioridade penal. Porque isso, na verdade, não resolve. O que você faz é que não há impunidade, porque esses jovens vão para um sistema que é desvirtuado, um sistema de punição juvenil, que são verdadeiras prisões já para estes jovens. Estes sistemas punitivos têm de ser reformados, porque nós não podemos condenar esses jovens a ingressar no sistema prisional e aí sim ficar para sempre no mundo da criminalidade. Isto, na verdade, não vai resolver. A discussão é falsa quando se fala que, olha, ele tem consciência. Tem consciência mesmo, mas o problema não é esse. O problema é, vamos tentar salvar essas pessoas ou vamos condená-las a que fiquem para sempre no mundo da criminalidade? A questão de mandar esses jovens para o sistema penitenciário é apenas um holocausto de uma juventude pobre, uma juventude da periferia e que não vai resolver o problema da criminalidade. Nós precisamos investir em uma sistemática que tente salvar essas pessoas. Existe já uma previsão normativa no que diz respeito às consequências, né, da prática de uma infração
quando o autor dessa infração é o menor. Então, nós não temos aí uma ausência legislativa, né? Já existe, na verdade. Mas é todo um cuidado, né, Gisele? Porque vem já da própria Constituição. É preciso um cuidado especial com o menor, com a criança, o adolescente, o jovem. A própria Constituição impôs, não é, a toda a sociedade, e aí, por conta das discussões que foram feitas no momento constituinte, né, que é necessário ter um tipo de tutela diferenciada em relação à proteção daqueles que vão ser o futuro do país. Né, a questão de oportunidades que devem ser preservadas em relação a toda essa juventude. E aí vem um código né, que tutela a infância, a criança, o adolescente, de uma maneira especial. E daí vem também um sistema diferenciado de repressão que existe, claro, às práticas delituosas que ocorram por parte dessas crianças ou adolescentes. Não é? Então, eu acho que justamente para mim também é muito evidente que existe um recrudescimento da sociedade que influenciou o Congresso Nacional, certamente, eu acho que concordo nesse ponto com as ponderações não é, do professor Luciano, porque a gente assiste praticamente a uma rediscussão de assuntos que nós talvez não devêssemos ficar rediscutindo, não é? Agora, já pegando o gancho aqui que nós estamos falando, existe uma discussão sobre um novo Código Penal. Né? Qual é a sua opinião aí em relação a esse novo Código Penal? Existe necessidade de concatenação de tudo isso que nós já temos, né? Já temos um código que é de 1940 e temos essa legislação extravagante imensa. Né? Há necessidade de que tudo isso realmente seja concatenado em um novo Código Penal? Essa é uma excelente pergunta, Gisele. Efetivamente, nós precisamos de uma racionalização da legislação penal, porque é caótica, desproporcional, atécnica. Nós temos muitos problemas na legislação penal atual brasileira. Ocorre que esta solução não será dada por esse projeto de novo Código Penal, que é o projeto de lei do Senado número 236 de 2012, que é um desastre legislativo. Ele já começa de uma premissa equivocada, que é a seguinte: bom, já que a legislação penal está toda espalhada por legislação extravagante, resolve pura e simplesmente, com uma canetada, colocar toda a legislação no Código Penal. Isso já é algo que me causa espécime, porque nós temos dentro da nossa legislação subsistemas. Então, por exemplo, drogas, trânsito, meio ambiente, são assuntos, violência doméstica, são assuntos que não dizem respeito apenas à legislação penal, dizem respeito ao direito civil, ao direito administrativo, etc. Então é necessário o quê? Uma harmonia no tratamento desse tema. Trânsito é um tema eminentemente administrativo e que tem consequências penais em alguns casos. Não é possível nós engessarmos a legislação penal de trânsito no Código Penal, meio ambiente. Então já começa dessa premissa equivocada de querer se colocar tudo dentro do Código Penal, que é algo que é um instrumento legislativo que se pretende mais estável. Além disso, simplesmente não se corrige os problemas anteriores de uma legislação de 1940, simplesmente a solução, no geral, é o agravamento de penas. Para o quê? Para se atender a clamor social punitivista. Doutor Luciano, e diante desse cenário desastroso, existe algum avanço? Olha, é difícil encontrarmos, mas existe sim. Por exemplo, recentemente, em 2015, nós tivemos a criação do feminicídio, que é algo que eu reputo extremamente positivo. O que é o feminicídio? O feminicídio foi uma criação legislativa que trouxe como qualificadora do homicídio o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, veja que é um crime de ódio, um crime contra a mulher, por menosprezo ou discriminação à mulher, ou num contexto de violência doméstica, que está recebendo um tratamento apartado, com um valor simbólico, aí sim, positivo, com uma simbologia diferenciada, dentro desse problema grave que é a violência doméstica contra a mulher. Então, neste caso, que na minha opinião não representou um expansionismo penal, já que este tipo de homicídio ele era punido pelo motivo torpe, que já era crime hediondo, na verdade ele ganhou um destaque apenas na legislação,
por uma falha da Lei Maria da Penha, que é uma legislação extremamente positiva, mas que só tratava, no caso criminal, das lesões corporais. Então, houve uma carência de tutela na Lei Maria da Penha e que agora foi sanada pela criação do feminicídio enquanto qualificadora do homicídio. Eu reputo que isso foi algo extremamente positivo, uma demanda do movimento feminista que se viu atendida finalmente. Nosso programa Reflexões fica por aqui. Queria agradecer as considerações da Gisele Reis e do nosso convidado, o professor Luciano de Souza. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, poderá vê-lo aqui mesmo na TV Justiça ou no site tvjustiça.jus.br. Até breve.